Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos a respeito dos adjetivos. O adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade do substantivo. Então, por exemplo, temos aqui a frase um homem bondoso e a frase uma mulher bondosa. Homem e mulher são os substantivos. Bondoso e bondosa são os adjetivos que estão qualificando esse substantivo. Então, bondoso e bondosa estão dando ao homem e à mulher a qualidade de bondade. Então, homem seria o substantivo, bondoso seria o adjetivo. No hebraico, os adjetivos podem qualificar o substantivo atributivamente e predicativamente. Vejamos então cada uma dessas formas. Começando pelos adjetivos atributivos. Os adjetivos atributivos, eles qualificam ou modificam o substantivo com o qual eles estão relacionados. Eles sucedem o substantivo, eles são colocados após o substantivo e eles devem concordar com o substantivo em gênero, masculino ou feminino, em número, singular ou plural, e em definição. Se o substantivo for definido, o adjetivo também deve ser definido. Se for indefinido, o adjetivo deve ser indefinido. Então vejamos aqui alguns exemplos. Temos aqui sus tov. Sus é o substantivo cavalo e tov é o adjetivo bom. Sus tov significa um cavalo bom. Uma tradução literal, sus tov significaria um cavalo, um bom, porque o substantivo está indefinido, o adjetivo deve ser indefinido também. A próxima frase temos Sussá tová, que significa uma égua boa. Sussá é o substantivo feminino égua, por estar no feminino, o adjetivo também deve estar no feminino. Tová. Os adjetivos recebem as mesmas terminações que nós vimos na aula sobre os substantivos. Então, Sussá tová, uma égua boa. Sussim tovim, uns cavalos bons. Então, sussim é o masculino plural de sus, que é cavalo. Então ele está no plural, o adjetivo deve estar no plural também. Tovim, sussim tovim. Sussot tovot, umas éguas boas. E temos aqui o Hassus hatov, o cavalo bom. Esse re é o artigo definido que nós já vimos, né? Então, Hassus significa que esse substantivo é definido. Se o substantivo é definido, o adjetivo atributivo deve ser definido também. Então, Hassus hatov. Se ele levar o artigo, o adjetivo leva o artigo também. O cavalo bom. Vejamos agora os adjetivos predicativos. O adjetivo predicativo exerce a função de predicado em relação ao substantivo. Então, uma frase ela é composta pelo sujeito e pelo predicado. O predicado é aquela parte que faz um comentário a respeito do sujeito. O adjetivo predicativo ele precede o substantivo, então ele deve ser colocado geralmente antes do substantivo.
e ele concorda com o substantivo que ele modifica em gênero e em número, mas não em definição. Nós vimos que o adjetivo atributivo concorda em definição, mas o predicativo não concorda com o substantivo que ele modifica em definição. Então temos aqui a frase Tov Hassus. Tov Hassus. Sus é o substantivo cavalo e o artigo definido está prefixado a ele. Porém, o adjetivo predicativo não deve receber o artigo. Então fica Tov Hassus. O cavalo é bom. Temos aqui a próxima frase. Zaken Haish. Zaken Haish. O homem era velho. No hebraico não existe o verbo ser no presente, né? Então, o verbo ser, ele deve ser deduzido da frase, né? Então, a gente deve deduzir que o verbo ser está naquela frase. Por ser um adjetivo predicativo, então a gente conclui que existe um verbo de ligação entre o substantivo e o adjetivo. Então temos Tov Hassus, o cavalo é bom. Zaken Haish, o homem é velho. Às vezes, o adjetivo predicativo pode aparecer depois do substantivo. Isso acontece para dar ênfase ao substantivo. Quando o autor quer que aquele substantivo seja enfatizado, ele inverte a ordem do substantivo predicativo. Então temos aqui a frase Haish Gadol. Haish Gadol. O homem era grande. Essa frase se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Haish Gadol. Como que eu sei que esse adjetivo é um adjetivo predicativo? Porque o substantivo ish está definido. Veja que tem um artigo definido prefixado a ele, Haish. E o Gadol está sem o artigo. Se fosse um substantivo atributivo, o Gadol também deveria receber o artigo, porque ele concorda com o substantivo em definição. Por ele estar sem o artigo, então a gente sabe que é um adjetivo predicativo. Mas então, como a gente faz para saber quando não houver o artigo? Como a gente faz para saber se é um predicativo ou um atributivo? Aí é só pelo contexto mesmo. Devemos pegar o contexto da frase toda e a gente então vai saber que é um adjetivo predicativo ou atributivo. Mas na maioria das vezes, quando essa ordem for invertida, será em um substantivo definido. Acho que raramente ocorrerá um substantivo predicativo com a ordem invertida, com um substantivo indefinido. Então, por essa aula é só isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. E na próxima aula veremos a respeito do grau dos adjetivos. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.